O governo do Irã afirmou que os Estados Unidos vão se arrepender amargamente do ataque que afundou uma fragata iraniana no mar. O conflito entre Estados Unidos e Irã estava na capa da revista The Economist o tempo todo. Por quê? Estamos falando de um caos orquestrado que está se cumprindo quase que milimetricamente como um relógio em seu sentido horário. Quando falamos de relógio, estamos falando de números, pois tudo isso, como eu disse, é milimetricamente planejado. Donald Trump ataca o Irã no dia em que estava tendo um alinhamento planetário e vimos um sacrifício a Baal. 3 dias depois temos uma lua de sangue, que ocorreu no dia 3/3, exatamente quando faltavam 303 dias para o fim desse ano. Donald Trump discursou no 119º Congresso, que curiosamente faz uma menção subliminar ao número 911. Ele inicia seu discurso às 9h11 da manhã. Ele que trouxe em sua campanha um boné vermelho com os números 45 e 47. 45º e 47º presidente dos Estados Unidos. 4 mais 5, 9, 4 mais 7, 11, o número 911. Em suas redes sociais, ele usa uma foto onde do lado esquerdo do seu rosto ele tem 9 estrelas, do lado direito ele tem 2 traços remetendo ao número 11. Estamos falando de numerologia. E nesse exato momento, eu recomendo que você assista a esse documentário que se chama Gematria, pois é importante ter os olhos abertos para decodificar todos os códigos do sistema. Você acha que seria mera coincidência o príncipe Andrew ser preso no dia do seu aniversário aos 66 anos por causa do vazamento dos arquivos Epstein? Epstein, que curiosamente tirou a sua própria vida aos 66 anos e 6 meses na cadeia, e que 6 anos e 6 meses depois, o próprio príncipe Andrew estaria sido preso e sendo solto 11 horas após isso ocorrer. Números, Gematria, não são coincidência. Sean Combs, seu nome original, 33, também puxando pela Gematria. E curiosamente, o seu processo começa 33 semanas após a sua prisão. Beyoncé aparece em um carro voador. Isso também foi completamente codificado. A sigla na placa BNC-NTRY é igual a 33. Beyoncé na Gematria também traz o número 33. O voo da Air India cai 33 segundos após a sua decolagem. Os protestos em Los Angeles acontecem 33 anos depois dos protestos de 1992. A atriz que avançou contra a polícia usava um 33 na camiseta. O blackout previsto ocorre 33 dias antes. As enchentes nos Estados Unidos atingem 33 estados. Tempestades de areia afetam 330 milhões de pessoas. Jeff Bezos vende 666 milhões de dólares em ações da Amazon. Eles fizeram você acreditar no acaso, mas eles só acreditam na estrutura. Nada é deixado ao caos. Parece loucura, mas tudo isso é meramente planejado. Como no filme Matrix, eles escrevem o código. O passaporte de Neo é emitido exatamente no dia 11 de setembro de 2001. O dia da queda das Torres Gêmeas, trazendo a representação do 911. Esse documentário faz parte do que eu chamo de canal secreto. Desde que o YouTube excluiu um canal meu com mais de 1 milhão de seguidores, eu tomei a decisão de criar uma plataforma privada onde eu posto vídeos sem censura. Na verdade, são documentários que você nunca irá ver em lugar algum da internet. Eu convido você a clicar nesse momento no link que está na descrição e participar pelas últimas horas da chamada de encerramento, onde você clica no link na descrição, adquire o canal secreto por 1 ano e ganha mais 1 ano extra grátis. Quanto vale o seu conhecimento? Tais informações vão fazer com que você esteja sempre um passo à frente da grande massa populacional que está cega nesse momento e principalmente um passo à frente da própria agenda do sistema para perceber quando eles estão manipulando algo, colocando as mãos deles e entender qual é o rumo da agenda que eles vão tomar. Então, clica no link na descrição, faz parte do canal secreto dessa comunidade comigo e com todos que estão lá e eu garanto para você, você nunca verá informações como essas em lugar algum. A capa da revista tem se cumprido de uma forma quase que pontual. Vimos Donald Trump em 47 segundos capturando Nicolás Maduro. Caso você não saiba, 47 é a abertura do compasso maçônico
no símbolo principal da maçonaria, o esquadro e o compasso. O número 911 é um número de adoração a Baphomet, pois o criador, ele se coloca como o alfa e o ômega, o 1 e o 0, o número 10. Para o sistema, Baphomet é aquele que vem antes, como o número 9, e depois do criador. Quando nos Estados Unidos você precisa de um socorro, você não clama a Deus, você digita o número 911 para qualquer emergência, como se você estivesse clamando pelo socorro de Baphomet. Esse é o sistema que vivemos. Olhando para Washington, a capital dos Estados Unidos, por cima, a planta da cidade traz uma referência ao esquadro e o compasso, traz uma referência também a um pentagrama, que é o símbolo que está na testa de Baphomet e representa o seu símbolo de invocação, o seu selo de invocação. A estátua de George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, maçom, considerado um pai fundador, está na mesma posição que Baphomet. Eu estive lá há pouco tempo atrás para comprovar isso. Dan Brown destaca que, ao contrário do que muitos acreditam, os Estados Unidos não foram fundados como uma nação cristã. Os fundadores eram maçons que seguiam o deísmo, uma religião universal. Não soa curioso para você? George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, um dos pais fundadores. Ele tem uma estátua onde ele está sentado exatamente na mesma posição que o bode Baphomet. Exatamente aqui, no Museu de História Natural Americana, nós temos a estátua do primeiro presidente dos Estados Unidos. Um dos pais fundadores, George Washington. Mas há algo de curioso nessa estátua. Algo que pouco se fala. Ele está exatamente na mesma posição de Baphomet. Uma das mãos para cima, a outra mão para baixo, mostrando claramente as suas ligações com a maçonaria e com o próprio bode, o próprio Baphomet. Não é curioso para você? Em 47 segundos, justamente o número do compasso maçônico, Donald Trump captura Nicolás Maduro. Durante o pronunciamento de Donald Trump, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos detalhou a operação militar, que foi muito bem sucedida, segundo Trump, e teria durado cerca de 47 segundos. E a capa da revista The Economist trouxe para nós uma mão com o símbolo, curiosamente, que remete ao comunismo, com uma algema. Atrás uma bandeira dos Estados Unidos. O mesmo símbolo também foi visto por Donald Trump, porque estamos falando de uma falsa oposição. E eu já te mostrei toda a estratégia da família Rockefeller em um outro vídeo e principalmente dentro do canal secreto, para que você possa compreender o arquétipo do inimigo em comum, que era Saddam Hussein no Iraque e Nicolás Maduro na Venezuela, uma terra onde tem uma quantidade excessiva de petróleo e ouro. Agora estamos vendo os Estados Unidos atacando o Irã, também com um grande poderio sobre o petróleo. O Estreito de Hormuz retém a passagem de 20% do petróleo do mundo. Quando nós espelhamos a capa da revista The Economist, nós vimos aqui no mês de janeiro, no início do ano, quase que ao começar o ano, exatamente como foi, uma imagem que remete a algemas, um homem de bigode, e lembra o próprio Nicolás Maduro. Estamos falando de uma jogada completamente orquestrada. Agora, quando observamos o início do ano até o terceiro mês, até o mês de março mais ou menos, nós temos claramente algo que se iniciou. Esse barco aqui, esse barco representa um barco greco-fenício. E agora conseguimos entender o porquê disso. Um barco greco-fenício. Os fenícios, eles eram a marinha do povo persa, que hoje é o Irã. Consegue enxergar onde tudo isso quer chegar? Nós, entre fevereiro e março, tivemos o ataque de Donald Trump. Esse olho no barco greco-fenício representa a própria elite hoje e também fazia uma referência aos sacrifícios pagãos, como por exemplo ao deus Baal. No dia do alinhamento planetário, 28 de fevereiro, o dia em que Donald Trump atacou o Irã e que 3 dias depois tivemos uma lua de sangue, foi exatamente o dia em que vemos crianças morrendo em uma escola num sábado que curiosamente estava
aberta. E o Irã enterrou hoje dezenas de crianças que morreram no ataque atribuído a Estados Unidos e Israel. Uma multidão participou do funeral das 165 crianças que, segundo o Irã, foram mortas em um ataque a uma escola na cidade de Minab. Perceba que nessa imagem ele está entregando uma ânfora, quem sabe ao próprio Zelensky, presidente da Ucrânia, ou simplesmente é uma imagem simbólica. Desse barco também saem aviões, caças, mísseis. Estamos falando do início de uma guerra. A ânfora representa, de certa forma, o comércio. Representa também um presente de grego, pois estamos falando dos greco-fenícios, sociedades que conviveram juntas durante um tempo. Um presente de grego é um cavalo de Troia. Essa guerra pode ser um grande cavalo de Troia, a própria Ucrânia, pois a Rússia pode se envolver nisso, ou um grande cavalo de Troia para o mundo, pois a Rússia se envolvendo nisso, possivelmente outros países irão se envolver também, como França, Alemanha, China, Coreia do Norte, e aí, meu amigo, minha amiga, você já sabe o que irá acontecer. No ano passado, no dia 8 de setembro, eu gravei um vídeo. Aqueles que estavam atentos e tiveram os olhos abertos puderam enxergar o que iria acontecer em março. E mais uma vez, eu não gosto de falar que eu avisei, mas olha o vídeo que eu postei nesse canal no dia 8 de setembro, quando a França começou uma estranha preparação com hospitais. França começa uma preparação silenciosa e frenética de hospitais para algo que irá acontecer em 2026. Quando descobriram e perguntaram o porquê o governo estaria fazendo isso, eles disseram que é para um possível conflito que se inicie em março, uma guerra, e que pode durar até 6 meses. A carta, que foi vazada por uma revista francesa, avisou os hospitais que o país está se preparando para uma situação de conflito intenso, que pode durar entre 10 e 180 dias. A agenda se cumprindo de forma perfeita. Tanto na capa da revista The Economist, quando vemos agora um tanque de guerra aqui, e quando olhamos de uma forma mais superficial, vemos que esse relógio continua a correr. Prepare-se, pois essas informações ainda serão muito úteis para todos nós ao longo dos próximos dias e ao longo dos próximos meses. Você já se inscreveu no canal secreto? Está participando? Ter os olhos abertos nesse momento é de grande valia para receber informações privilegiadas que nós conseguimos capturar, das quais a própria elite deixa para nós. Quando olhamos aqui no centro da capa, nós vemos abaixo do bolo de comemoração da Sociedade Illuminati dos seus 250 anos, as espadas cruzadas, que fazem referência ao Skull and Bones, uma sociedade secreta, a qual falaremos dentro do canal secreto, com esse documentário aqui, que não possuem sentimentos. Isso é realmente preocupante para o que está por vir. Então, abra os seus olhos. Essa imagem também faz referência ao filme Jogos Vorazes, Hunger Games, onde Donald Trump se aproveita com a comemoração dos 250 anos dos Estados Unidos, que é uma mensagem subliminar à sociedade Illuminati, que também foi criada em 1776 e completa 250 anos agora, a fazer um duelo entre pessoas. E ele deixou claro tudo isso. Na verdade, os 250 anos da Sociedade Illuminati. Spectacular birthday party the world has ever seen for America's 250th anniversary on July 4th. A capa da revista The Economist 2026 mostra o cruzamento de espadas, uma batalha que não é sobre os líderes políticos, mas sim da população. Pois o sistema está claramente jogando uns contra os outros, justamente para instaurar o caos com mais força. Tal imagem que também nos lembra o filme Jogos Vorazes. No filme, podemos ver também os arquitetos do jogo com o logotipo maçônico de uma forma descarada. Eles nem escondem mais. Esse duelo representa na capa da revista The Economist a população uns contra os outros de uma forma muito mais acirrada. Isso é só o início das nossas análises e só o início do que você
ver dentro do próprio canal secreto, pois eu já deixei um documentário, o qual eu citei no início desse vídeo aqui, falando a respeito de gemátria, para que muitos que estão lá dentro possam abrir os olhos. Trump foi representado por Snow, aquele que transforma a violência em um espetáculo. Celebration of suffering. I want every camera watching. E Trump até anunciou recentemente os Jogos Patriotas, que deverão iniciar em 4 de julho de 2026. In the fall, we will host the first ever Patriot Games. One young man and one young woman from each state and territory. Como uma forma de se comemorar os 250 anos dos Estados Unidos. Eu gostaria de perguntar a você, o que você acha a respeito disso? Você está conseguindo enxergar o cumprimento dessa agenda de uma forma brutal, gritante, quase que de forma milimétrica? E para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho algo muito interessante. Quer ter um raciocínio mais rápido, uma concentração muito maior para conseguir observar tudo isso, e um cérebro 10 vezes mais potente, aumentando até mesmo o seu potencial de raciocínio, a velocidade do seu raciocínio? Então, olha quem é que foi liberado nesse momento para que você possa ter isso em mãos na sua casa. Esse cara aqui se chama Mind Master. Eu fiz a evolução do Focus Buster nesse cara aqui, onde você pode ter mais foco, mais memória, mais concentração e, como ele disse, um raciocínio muito mais rápido no seu dia a dia. 2 cápsulas dessa pela manhã fará com que você tenha um dia completamente diferente do seu, pois isso aqui vai potencializar as funções cognitivas do seu cérebro, além de proteger, blindar e melhorar todas elas. Eu recomendo que você adquira o seu Mind Master hoje, pois ele está com 50% de desconto. E levando o Mind Master, eu vou entregar para você gratuitamente um outro que se chama Desinflamax. O Desinflamax é um anti-inflamatório natural, onde você, se tiver aí dores nas costas, nas articulações, onde quer que seja, você irá usar um produto que é 100% natural para que você possa ter uma melhora brutal e instantânea. Então, clica no link na descrição também, adquire seu Mind Master para que você possa ter uma velocidade muito maior de raciocínio. Esse daqui é um dos meus melhores produtos e agora com sua nova formulação atualizado para o ano de 2026, para que você possa ter sempre o melhor. Eu lhe pergunto, você conseguiu enxergar o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos? Eu peço que você me ajude compartilhando esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!